Comunidade Cristã, Paz e Vida. Paz e Vida. Você tem o desejo de aprender mais sobre o Espírito Santo de Deus? Então, compareça em um dos encontros de Paz e Vida. Para o seu conforto, estaremos cumprindo todas as exigências da Secretaria da Saúde do nosso estado. E por amor ao próximo, use máscaras durante as nossas reuniões. Os encontros de Paz e Vida acontecem Nesta quarta-feira, às 9 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. para o endereço de Paz e Vida mais perto de você, acesse pazevida.org.br Ou compareça em nossa sede. na Bahia, Avenida Mário Leal Ferreira, 1521, ao lado do antigo prédio da Sucom, Salvador. Compareça! Foi numa sexta-feira que o Senhor Jesus operou a maior obra de libertação, cura divina e salvação de todos os tempos. Compareça nos encontros de Paz e Vida e viva essa experiência com Deus. Nesta sexta-feira, Às 9 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. para endereços de Paz e Vida, acesse pazevida.org.br ou compareça em nossa sede. na Bahia, Avenida Mário Leal Ferreira, 1521, ao lado do antigo prédio da Sucom, Salvador. Para o seu conforto, estaremos cumprindo todas as exigências da Secretaria da Saúde do nosso estado. E por amor ao próximo, use máscaras durante as nossas reuniões. Compareça! Deus opera sinais, prodígios e maravilhas na vida dos que o buscam. Venha neste domingo e participe de uma reunião de Paz e Vida, às 8 da manhã, 3 da tarde ou 6 da noite. E descubra por que a igreja ainda é o melhor lugar que existe na Terra. Para endereços, acesse pazevida.org.br ou compareça em nossa sede. Na Bahia, Avenida Mário Leal Ferreira, 1521, ao lado do antigo prédio da Sucom, Salvador. Para o seu conforto, estaremos cumprindo todas as exigências da Secretaria da Saúde do nosso estado. E por amor ao próximo, use máscaras durante as nossas reuniões. Compareça! Fique de pé no seu lugar agora. Hoje, nós vamos fazer uma ministração diferente. Eu vou começar já orando pela palavra e a gente vai dar um passeio na palavra de Deus hoje, tá? E eu quero que você tome posse do que vai ser ministrado hoje, para que a tua vida, preste atenção nisso, a tua vida seja transformada e através da tua vida, a vida de muitas pessoas que estão à tua volta em nome de Jesus, amém? Então pega a palavra de Deus na sua mão, segura ela. Pai, em nome de Jesus, iremos louvar e glorificar o teu santo, eterno, poderoso, sublime nome. O teu Espírito Santo, meu Pai, que nos traz a revelação da tua palavra. Eu quero te pedir nesta manhã, vem, Senhor, com teu Espírito Santo, meu Deus, e fala, meu Deus, são de cada um dos teus filhos, teus servos que vieram te adorar. Nos revela, Senhor, os ensinamentos da tua palavra, que não seja eu a falar de maneira nenhuma, mas o teu Espírito Santo a falar através dos meus lábios, e que a tua santa e poderosa palavra nesta manhã ela vá, Senhor, e produza o fruto, o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor, diga amém, Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar. Hoje eu quero ministrar para você
três coisas que definem a sua vida, o seu futuro, e que estão sobre o seu controle. Amém? Três coisas que definem a sua vida, o seu futuro, e que estão sobre o seu controle, estão sobre o seu domínio. Só que muitas pessoas não prestam atenção a isso, e por causa disso têm a sua vida totalmente prejudicada, né? E muitos chegam a ter até a sua vida destruída. Amém? Porque não percebem, né, que tem um controle disso. Primeira coisa, o seu pensamento. A palavra de Deus diz assim em Provérbios 23, como eu falei, hoje a gente vai dar uma passeada aí na Bíblia, amém? Provérbios 23, e o verso de número 7. A palavra de Deus diz assim, Provérbios 23, verso 7, a parte A, diz: porque como imagina na sua alma, assim ele é, né? Em algumas traduções diz: porque como pensa na sua alma, assim ele é, ou como imaginou no seu coração, assim ele é. Amém? Ou seja, você é como você pensa. Amém? Você é como você imagina de si mesmo. Amém? A imagem que você cria de si mesmo na sua cabeça, no seu pensamento, é o que você vai ser. Porque os seus pensamentos, eles moldam os seus comportamentos. Por exemplo, uma pessoa que ela acredita muito, né? Ela pensa: eu não posso fazer tal coisa, eu não consigo, eu tenho medo, né? Ainda que ela tenha toda a habilidade, toda a condição física, humana, todos os requisitos, seja completamente, fisicamente capaz de fazer tal coisa, se na mente dela ela pensa que não pode, que não consegue fazer isso, ela não vai fazer. E não é raro a gente ver isso acontecer, as pessoas dizem: mas eu não consigo fazer isso, mas eu não consigo. E quem está olhando fora vê, consegue. Qual a dificuldade, qual o impedimento? É ou não é? Mas a cabeça da pessoa, ela pensa: eu não consigo, então consequentemente ela não vai conseguir. Quem está compreendendo isso, diga amém. Né? Então, como você imagina na sua alma, como você pensa, assim você é. Amado, os seus pensamentos, né, eles vão se transformar em sentimentos, e os sentimentos vão se transformar em atitudes, né? Então, por exemplo, o pensamento, né, a imaginação, o pensamento ruim se transforma num sentimento de medo, e o medo faz a pessoa travar. Quem está compreendendo isso, né? A palavra fala, por exemplo, do apóstolo Pedro, que estava lá andando sobre as águas. Mas a palavra de Deus diz que de repente ele teve medo. Por quê? Alguma coisa entrou no seu pensamento. E Jesus disse: vem, ele foi, colocou o pé para fora do barco e começou a caminhar sobre as águas. Mas no meio do caminho, a palavra de Deus diz que vendo o vento, a tempestade, talvez ele começou a pensar: poxa, eu estou aqui, não tenho onde me segurar, não tenho onde me agarrar. Se eu afundar aqui agora, eu estou perdido. O pensamento, né, de se afundar, eu estou perdido, gerou o medo de afundar. E o próximo passo, o que aconteceu? Ele afundou. Ele não conseguiu mais caminhar sobre as águas. Como você pensa, assim você é. Quem está compreendendo isso, diga glória a Deus. Veja só que coisa interessante. Volte um pouquinho aí comigo antes de Provérbios e Salmos. Vamos no livro de Jó. Você sabia que Jó, ele já carregava dentro de si o medo de que acontecesse com ele toda aquela tragédia? Você sabe comigo? Veja só comigo, Jó capítulo 3. Ele já carregava o medo de que ocorresse toda essa tragédia. Jó capítulo 3, verso de número 25. Olha o que diz a palavra aqui. Jó 3, 25. Todos acharam? Diz: porque aquilo que eu temia
me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca, olha só como isso é forte, ó. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então ele andava com medo de que alguma coisa ruim lhe acontecesse. Você está entendendo? E o que aconteceu? Justamente isso. Então, quando veio a tragédia, ele revela o que ele carregava dentro de si. Ele vai dizer: porque aquilo que temia me sobreveio, o que receava, o que eu tinha medo me aconteceu. E você já parou para pensar nisso? Né? Quando a pessoa fica com medo que aconteça alguma coisa, é justamente isso que acontece. Quem está compreendendo isso? Né? Veja, por exemplo, aqui também em Jó 22, e o verso de número 28. Está escrito assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Você pode ver que também as pessoas que colocam algo na cabeça e são determinadas naquilo, eu vou alcançar, eu vou conseguir, você pode perceber que elas conseguem. Sim ou não, igreja? Elas chegam lá, né? Porque ela colocou, eu vou conseguir, eu vou fazer, vai dar certo. E o que acontece? Dá certo, consegue. Estão determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. Amado, o Senhor, Ele quer trazer, né, uma mudança aqui, no nosso pensamento. A palavra de Deus diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Veja, por exemplo, o que diz aqui a palavra em Romanos capítulo 12, Romanos 12, abra lá comigo. Romanos 12, e o verso de número 2. Romanos capítulo 12, verso 2, está escrito assim: e não vos conformeis com este mundo, mas, preste atenção, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento, da sua maneira de pensar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então preste atenção. A vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, agradável e perfeita. Mas para você experimentar isso, você precisa ter o teu entendimento transformado. Como que uma pessoa que tem, sabe, aquela mente pequena, sabe, que, né, para ela tudo é difícil, não dá, não posso, não consigo, não sou capaz, olha uma coisa e diz, isso não é para mim. Uma pessoa que tem um pensamento desse jeito, como que ela vai experimentar viver, amém, as coisas do Senhor, boas, perfeitas e agradáveis que Deus tem para a sua vida? Amém? E amada, você precisa entender que você tem o domínio sobre os seus pensamentos. Então você precisa identificar muitas vezes os pensamentos, né, negativos, pensamentos ruins, pensamentos de medo, né, pensamentos aí de miséria, pensamentos que você sabe que não são de Deus, e tirar isso da sua cabeça. Amém, igreja? A palavra de Deus diz assim, abra aí comigo agora em Filipenses capítulo 4, um pouco mais à frente aí, depois de Romanos, vai vir Coríntios, Gálatas, Efésios, vamos lá em Filipenses 4. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Filipenses 4, e o verso de número 8 diz assim:
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Ou seja, os nossos pensamentos têm que estar, em coisas boas, em coisas que edificam. Mas gente que fica só com um pensamento ruim na cabeça. Às vezes também isso vai muito do que você vê, do que você ouve, do que você deixa entrar na sua cabeça, Por exemplo, uma pessoa que fica só vendo tragédia, o que ela vai pensar? Só vai pensar em tragédia e vai ter medo de tudo. Sim ou não, igreja? Porque é o que fica entrando na sua mente, Então ela não pode ver alguma coisa que ela já pensa logo numa tragédia, porque ela viu tanta tragédia porque aconteceu isso em tal lugar, porque em tal lugar aconteceu aquilo outro, porque aconteceu isso e assim, assim, assim. Quem está entendendo isso? Quem só vê ali e convive muitas vezes, no meio de pessoas derrotadas, no meio de pessoas fracassadas, no meio de situações difíceis, então na mente dela tudo é difícil, complicado, impossível, não dá. Quem está entendendo? Então você precisa vigiar nisso, porque os seus pensamentos vão moldar o seu comportamento, moldar as suas atitudes. Os seus pensamentos se transformam em sentimentos, e sentimentos se transformam em atitudes. Mas tudo nasce aqui, Tudo nasce aqui primeiro. Quem está compreendendo isso? O medo, como eu falei, o medo ele é imaginativo. O que é o medo? É a imaginação. Mas é uma imaginação negativa. A pessoa só pensa no que pode dar errado. Só fica ali imaginando a tragédia, só fica ali imaginando coisa ruim, e por isso ela tem o quê? Medo. Ela não vai, ela não coloca o pé sobre as águas, ela não toma uma atitude, porque na mente dela vai dar errado, na mente dela vai quebrar, na mente dela vai cair, então ela nem sobe um degrau. Quem está entendendo isso? Então isso, meu amado e minha amada, para todas as situações da vida. Então você precisa dominar os seus pensamentos. Segunda coisa poderosa que está sobre o seu controle, que define o rumo da sua vida: as suas palavras. Olha agora, isso é forte que eu vou ministrar. Abra comigo em Salmos 33. Hoje eu falei, a gente vai passear na Bíblia aí, hein? Salmo 33. Salmo 33, verso de número 6, diz assim a palavra do Senhor: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Amém? Em algumas traduções está escrito pelo sopro da sua boca, no original hebraico, ruach, que é o sopro de Deus, que é o Espírito do Senhor. Veja só, Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Sim ou não? Como é que todas as coisas foram criadas? Disse Deus: haja luz e houve luz. Glória a Deus. Então a palavra está escrita que Ele criou todas as coisas pela sua palavra. Veja comigo João capítulo 1. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Só que o verbo aqui no original grego é palavra, porque diz assim: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. E o Logos no original grego significa palavra. Mas quando se traduziu para o português, como o palavra é um artigo feminino, então buscou-se um sinônimo dentro do dicionário
português que fosse masculino e substituiu-se palavra por verbo. No princípio era o verbo, mas no original, no princípio era o logos, era o palavra. Amém? E quem é a palavra, igreja? É Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer aqui, ó, verso de número 14, o verbo se fez carne, ou seja, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, de verdade. Então tudo que Deus criou, que Deus fez, foi pelo poder da sua palavra. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E a palavra que sai da nossa boca tem poder. Se você não entende hoje, eu quero que você abra os seus olhos espirituais para entender o poder disso. Porque é pela palavra que nós entramos no mundo espiritual. Nós entramos no mundo espiritual através da oração, ou seja, através das nossas palavras. Nós repreendemos os demônios através das nossas palavras. Nós abençoamos através das nossas palavras. Nós abrimos a nossa boca e damos ordem para que as coisas aconteçam. E aí é que está um grande problema. Por quê? Porque as palavras podem ser de bênção ou as palavras podem ser de maldição, né? E tem pessoas que não percebem, não atentam para isso e acabam abrindo a sua boca e dando ordens e liberando palavras de maldição. Por exemplo, um pai e uma mãe são as primeiras autoridades espirituais sobre a vida dos filhos. Por isso, o filho deve honrar pai e mãe, né? Foi quem os gerou, quem os criou. Então a palavra que o pai e uma mãe declara sobre um filho tem muito poder. Por isso que diz que praga de mãe pega, né? Mas na verdade, meu amado e minha amada, é a palavra que um pai ou uma mãe libera tanto para a maldição como para a bênção, tem muito poder. Porque é aquela que gerou aquela vida. Então o que você declara sobre ele, sobre ela, tem um poder muito grande no mundo espiritual. Amém? Já viu aquela coisa quando você fala uma coisa e alguém diz, que os anjos digam amém, né? Então, ou seja, quando é palavra de bênção, mas quando é palavra de maldição, sabe o que acontece? Os demônios é que vão dizer amém. Os demônios, eles tomam aquela palavra como uma autorização para agir, ou na sua própria vida, ou na vida de alguém que você ama. Quem está entendendo? Pessoa quando fica abrindo a boca, né? E dizendo, eu não consigo, isso não é para mim, nada dá certo para mim, as coisas para mim sempre dão errado. O que vai acontecer? As coisas para ela sempre vão dar errado. Ela mesma está afirmando isso sobre a sua vida. E ela está com as suas palavras dando autorização, amém? Né? Os demônios que venham fazer com que as coisas venham dar errado. As pessoas que dizem assim, está dando autorização para o universo que as coisas venham dar errado. Não, vamos falar que é verdade, né? Aí está dando autorização a Satanás para continuar atrapalhando. Olha agora a diferença, as coisas não estão dando certo, mas a pessoa diz, olha, eu não aceito isso, eu repreendo, né, todo mal, eu vou conseguir, vai dar certo, toda a barreira eu ordeno que saia. Viu a diferença? Agora a pessoa que diz que fica murmurando, que fica reclamando, porque nada dá certo, tudo dá errado na minha vida, é só assim, eu nunca consigo nada, não sei o quê. Olha esse tipo de palavra, a pessoa está fazendo o quê? Está declarando isso sobre a sua própria vida. E muitos vão fazer isso sobre a vida de familiares, e como eu falei, né, ainda mais quando é um pai ou mãe que fala para um filho, você não consegue nada, nunca, você é um burro, você não faz nada certo e não sei o quê. E isso acontece ou não acontece, igreja? Sim ou não? E isso é uma autorização no mundo espiritual. Isso é muito forte, amém?
Jesus ele vai dizer o seguinte, veja comigo em Mateus capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12. E o verso de número 37. Isso é muito forte, igreja. Vou ler até a partir do verso de número 36. Mateus 12, 36, Jesus diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, não sabe, aquela palavra que a pessoa falou sem pensar, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, até quando a pessoa, por exemplo, abre a boca, né, para criticar, para condenar, para falar mal de alguém, para julgar alguém, na mesma medida que você medir, você será medido. Na mesma medida que você critica, julga, condena aquela pessoa, você está se condenando. Isso é muito forte. Você sabia que o juízo que veio sobre Davi, ele mesmo determinou sobre si? Porque quando o profeta Natã veio expor e repreender o seu pecado, ele contou dizendo, havia um homem, né, que tinha uma ovelhinha que carregava debaixo dos seus braços, era tudo que ele tinha, né? E este homem era servo de um grande fazendeiro que tinha muitas ovelhas, tinha um grande rebanho, era um homem muito rico, né? E esse grande fazendeiro, quando recebeu uma visita, em vez de pegar uma das suas ovelhas, foi lá e pegou a ovelhinha daquele servo que só tinha ela, né? E ainda mandou matar o servo e tal. E o Davi vai e se levanta, né? E diz, digno de morte este homem, 4 vezes deve ser restituído, deve, né, restituir quadruplicado, como diz a lei. Aí o que aconteceu com Davi? Davi perdeu 4 filhos. O primeiro, que nasceu logo no fruto do adultério, depois, né, o Aminon, Absalão e Adonias. Você está entendendo isso? Então, a palavra tem muito poder. A gente tem que vigiar muito no que fala. Olha o que diz aqui o apóstolo Tiago, capítulo de número 3. Tiago 3. E o verso de número 2. Lá no finalzinho, depois de Hebreus, antes de Apocalipse, Epístola de Tiago, capítulo 3, verso 2. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra: porque todos tropeçamos, erramos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Não é interessante, né? Você controla todo o animal através da boca. Verso 4: vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal.
Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa ou salgada? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? Amado, amada, em nome de Jesus, isso é muito forte. Muitas pessoas têm a vida destruída, porque, por causa das palavras que libera. Vou falar isso de novo. Muitas pessoas têm a vida destruída e às vezes até destroem a vida de outras pessoas por causa de palavras que liberam. Às vezes uma palavra magoa, fere profundamente alguém. Sim ou não, amados? Né? Às vezes uma palavra ali, né, traz tanta destruição, né, no meio de pessoas, de relacionamentos. A palavra, como eu falei, ela é a maneira pela qual nós entramos no mundo espiritual, né? Disse Deus, haja luz e houve luz. Quer dizer, o que você fala é pela sua fala que entra no mundo espiritual. Quando você fala uma palavra de maldição, isso é uma legalidade para o inimigo toma aquilo como legalidade para agir, porque você declarou, você falou aquilo, você, né, como se estivesse dando uma autorização para que aquilo venha acontecer na sua vida. Quem está compreendendo isso? Né? E também pela palavra nós damos ali, meu amado e minha amada, né, palavras de bênção, e o Senhor dá ordem aos anjos para que venham fazer. Veja, quando Deus pega lá o profeta Ezequiel e põe no meio do vale de ossos secos e diz, poderão reviver esses ossos? Ele vai dizer, Senhor, tu sabes. Deus manda ele fazer o quê? Profetiza e diga, dá ordem, né? Ossos secos, assim diz o Senhor. Quem está compreendendo isso? E conforme o Ezequiel vai profetizando, as coisas vão se movendo, as coisas vão acontecendo, né? E aquele vale ali é restaurado. E aí, só que o problema é, as pessoas abrem a boca para profetizar, para determinar, para declarar bênção, para declarar vitória, amém? Para repreender o mal, ou as pessoas abrem a boca para ficar murmurando, reclamando, falando mal dos outros, hein? Declarando palavras de maldição. Então veja, esse é o problema. Duas coisas que eu já trouxe aqui para você: como você pensa, você é. E a gente precisa dominar o nosso pensamento. Nós precisamos ser renovados, conforme diz Romanos 12, no nosso entendimento, para que venhamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou dizer aqui, tem pessoas aqui que Deus tem grandes coisas para fazer em sua vida, mas a pessoa tem medo de alcançar, tem medo de conseguir, tem a mente pequena, acha que não é para ela, acha que não vou chegar lá, sabe? É como uma ilustração que eu li no livro uma vez, né, sobre a pessoa que tem a mente pequena, que fala que um pregador ia passando por um lago, à beirada de um rio, e tinha lá um senhorzinho pescando, e aquele pescador ficou intrigado com as atitudes daquele pescador, porque o pescador, quando ele pegava um peixe grande, ele lançava fora e devolvia na água, e quando ele pegava um peixe pequeno, ele colocava no balde. Só que geralmente é o contrário que os pescadores fazem, sim ou não? Os pescadores fazem como, né? Os peixes pequenos devolve, sim ou não, amados? E fica com o grande. E aí o pregador, vendo essa atitude daquele pescador, chegou lá para ele e disse: meu senhor, desculpe, mas estava aqui de passagem, observando a maneira como o senhor está pescando. Eu observei algo curioso. Eu vi que o senhor pegou um peixão aí e devolveu para o mar, devolveu para o rio, perdão. E o peixe pequeno o senhor está colocando aqui no balde. Por que o senhor faz isso? Por que o senhor devolve o grande e fica com o pequeno? Aí ele vai dizer: sabe o que é? É porque lá em casa
Eu só tenho uma frigideira pequenininha. A minha frigideira, a minha panela é pequena. Assim é muita gente, né? Que às vezes deixa passar, perde, né? Grandes bênçãos, grandes oportunidades, grandes coisas que Deus tem para a sua vida, porque a mente, o pensamento é pequeno, é atacando. Então, como você pensa, assim você é. O seu pensamento ali define o que você é. Na verdade diz assim, né? Como imagina na sua alma, assim é. Então a imagem que você cria de si mesmo é o que você é. Só que na verdade, né? Deus te fez muito maior, Deus te fez muito melhor, Deus te fez com uma capacidade muito maior. Amém? Glória a Deus. Mas na sua imaginação, na sua mente, você é desse tamaninho, e aí isso faz com que você haja, amém? Isso faz com que você seja desse tamaninho, por causa da maneira que você pensa. Quem está compreendendo isso? E assim também, né, o que você fala, o que você abre a sua boca, o que você afirma, o que você determina, seja sobre a sua vida, seja sobre a vida das pessoas que estão à sua volta, né? Pelas suas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. A nossa palavra é uma afirmação no mundo espiritual. É pela palavra que nós entramos no mundo espiritual. É pela palavra que nós oramos, né? O que o pastor, o que a gente faz? A gente ora por mim, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir a boca e vai orar, e vai determinar, e vai clamar, vai declarar a bênção, né? Mas tem gente que fica o tempo todo abrindo a boca e declarando o quê? Maldição, derrota, murmurando, xingando, né? Palavrão, dizendo isso e aquilo. Quem está entendendo isso? Né? E isso é tão forte, o poder da palavra, para terminar, que aqui em 1 João, depois aí de Tiago, 1 João capítulo 5, agora você vai ver que realmente o Senhor Jesus, Ele é a palavra de Deus. Quando você declara, abre a boca e declara a palavra do Senhor, você está declarando Jesus. 1 João 5, verso 7 diz assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Glória a Deus. Jesus é a palavra. Então que, né, a palavra que sai da sua boca seja Cristo, que você tenha a mente de Cristo. E terceira coisa que define a tua vida, o teu futuro, e está sobre o teu controle. Primeiro eu falei o pensamento, segundo as palavras, e o terceiro, o que você aceita, o que você recebe. Preste atenção agora. Eva aceitou o conselho da serpente. O Adão aceitou a oferta de Eva. Mas eles poderiam ter recusado? Sim ou não? Sim, né? Poderia não ter aceitado aquilo, poderia ter recusado aquilo. O Abraão, por exemplo, vai lá fazer um filho na escrava, que vai trazer dor de cabeça para ele, para o seu povo até os dias de hoje, porque aceitou o conselho de Sara. O Absalão aceitou o conselho de Aitofel e se levantou contra Davi, seu pai, e morreu. Mas José não aceitou a oferta da mulher de Potifar, que insistia e se jogava sobre ele, e ele não aceitou. Davi não aceitou o conselho dos seus amigos quando estava na caverna de Adulão, e os seus companheiros disseram: olha aí, o Senhor entregou nas tuas mãos o teu inimigo, vai matar ele, porque estava lá o Saul dormindo, totalmente indefeso, desprotegido. E todos diziam para Davi: vai Davi, passa a faca. E Davi dizia: ai de mim levantar minha mão contra o ungido do Senhor. E ele não somente não fez, como diz a palavra, que ele não deixou também ninguém fazer.
Porque Davi podia ter dito assim: eu não vou levantar minha mão contra os jerusalenses. Se você quiser matar, vá lá e mate. É ou não é? E ter deixado alguém fazer, né? Mandado alguém sujar a mão, né? Porque tem gente assim, não mata, manda matar. É ou não é? O Davi não. Davi não fez e não deixou ninguém fazer. Quem está compreendendo isso? Daniel, ele não aceitou os manjares do rei da Babilônia. E todos os dias era lá oferecido, era posto à mesa, né? Os manjares do rei da Babilônia. Mas Daniel recusava, rejeitava aquilo, ia lá comer legumes e beber água. Quem está compreendendo isso? Então, amado, amada, pensa. O que você aceita ou não define a tua vida. Porque tem coisas que vêm sobre a tua vida, mas cabe a você aceitar aquilo ou não. Amém? E tem pessoas que estão com a vida travadas, tem pessoas que estão com a vida destruídas, porque aceitam certas coisas em sua vida. Ah, é assim mesmo, né? Ah, não tem jeito mesmo não. Ah, fazer o quê? Ah, tem que se conformar. E o que a gente leu lá em Romanos 12:12? Não vos conformeis com este mundo, mas transforma o seu entendimento. Quando você tem o seu entendimento transformado, você passa também a não aceitar certas coisas na sua vida, porque você passa a entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Amém? Então tem pessoas que aceitam as coisas ruins, as coisas erradas, sabe? Quando você deve fazer o que? Não, eu não aceito isso na minha vida, eu rejeito isso na minha vida, né? Isso não é para mim, eu vou lutar contra isso, eu vou sair dessa. Quem está entendendo isso? Né? O inimigo vem lá, como por exemplo o Esaú. O Jacó falou, né? Me dá a tua primogenitura, que eu te dou um prato de lentilhas. O Esaú aceitou abrir mão da sua primogenitura por um prato de lentilhas. Então, o tempo todo, nesse mundo as coisas são nos oferecidas, mas cabe a nós aceitar ou não. Amém? Então a tua vida é definida por aquilo que você pensa, pelo aquilo que você fala e pelo aquilo que você aceita ou não. Por exemplo, Jesus, né? O Satanás ofereceu a ele toda a glória do mundo. E Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. E para terminar, veja, o Senhor Jesus nos é oferecido gratuitamente para a nossa salvação. E muitos não aceitam, muitos não recebem. Todos aqueles que vão para o inferno, vão para o inferno por um único motivo: por não aceitarem, por não receberem a salvação que lhes é oferecida, que lhes é dada gratuitamente em Jesus Cristo. Você já parou para pensar nisso? Porque todos nós somos pecadores. Qual a diferença dos salvos para os condenados? Né? Porque todos são pecadores, mas os salvos, né, se arrependem e recebem, aceitam a salvação que lhes é dada, lhes é oferecida em Cristo Jesus. E os condenados não recebem, não aceitam, não tomam posse, né? Jesus nos é dado, Jesus nos é oferecido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele foi lá, ele pagou o preço pela nossa salvação, ele nos oferece a cada dia. Jesus Cristo está sendo oferecido ao mundo, mas muitos não aceitam, não recebem a Cristo, mas aceita a maconha que o amigo oferece, mas aceita a cocaína que lhe é oferecida,
né? Mais aceita a droga, né? Mais aceita a cantada, aceita a prostituição, né? Aceita o suborno, enfim. Quem está compreendendo isso? Então, a sua vida se define por aquilo que você pensa, por aquilo que você fala e por aquilo que você aceita ou não na sua vida. Quem está compreendendo isso, diga glória a Deus. Se coloque de pé no seu lugar, aplaudindo bem forte em nome do Senhor Jesus. Então, que você venha ter a mente de Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Que você venha ter a mente de Cristo. Que você, meu amado e minha amada, venha falar as palavras do Senhor. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra de Deus, a palavra que sai da tua boca e tem poder. Então não há boca para falar qualquer coisa não, pense duas vezes. A palavra do Senhor diz que nós devemos estar sempre prontos a ouvir e ser tardios no falar. Amém? E em nome de Jesus, o que você tem aceitado na tua vida? Tem gente que aceitou e pronto, e acabou. E aí se vê afundado naquela condição, naquela situação, porque aceitou aquilo. Ao dia que você mudar a sua mente, consequentemente mudar as suas atitudes, suas palavras, e não aceitar mais certas coisas na sua vida, então a sua vida ela vai mudar. E Jesus ele quer entrar na sua mente, no seu coração. Jesus quer estar na tua boca. Jesus quer que você o receba em sua vida e rejeite da tua vida o que não é dele, para que assim o milagre ele venha acontecer. Então feche os olhos agora, curve a sua cabeça, eleve todo o seu pensamento a Deus, eleve todo o seu pensamento ao Senhor. E eu quero fazer esta pergunta, em nome de Jesus: o que é que tem dominado os seus pensamentos? O que é que tem dominado a sua língua? O que é que tem saído da sua boca? O que é que você tem aceitado na sua vida? Você muitas vezes até reclama, mas aceita. Ah, meu amado e minha amada, em nome de Jesus, que a partir de hoje seja mudado, seja transformado o teu entendimento, o teu pensamento, o teu falar, o teu agir, o teu pensar. Que a partir de hoje seja transformado o teu coração, que você não venha aceitar o que o mundo diz, o que o mundo oferece. Daniel não aceitou os manjares do rei da Babilônia. Ele preferiu se consagrar ao Senhor e foi poderosamente honrado. Se tornou um governante, um príncipe. Jesus não aceitou a oferta do inimigo, que ofereceu a ele toda a glória da terra, dos homens. E Deus deu a ele todo o poder e glória nos céus e na terra. Não abra mão da tua primogenitura por um prato de lentilhas. Não aceite o que o mundo oferece. Tenha o seu entendimento renovado, transformado em Cristo. Como você imagina, você é, e como você tem imaginado. Às vezes você tem se imaginado tão pequeno,
porque não vê que você é grande, você é a imagem e semelhança do Deus vivo, você é feito à imagem e semelhança do Senhor, você é chamado para ser sal, para ser luz, você é criado para a glória de Deus. Oh, glórias! Às vezes você se vê tão pequeno e tem medo do inimigo e não vê que o Senhor já colocou Satanás debaixo dos teus pés. Então muda o teu entendimento, muda o teu pensamento, muda o teu coração. Oh, glórias! Deus vivo, Deus santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pai, aqui nesta manhã está a tua igreja, aqui nesta manhã está o teu povo, Pai, os teus filhos, teus servos que vieram te adorar. Senhor, vem com teu Espírito Santo e muda e transforma, meu Deus, a mente, o coração deste homem, desta mulher. Abre, Senhor, a visão, o entendimento, abre os olhos para que este teu filho, esta tua filha possa ver, possa enxergar, meu Pai, e saber que tu és Deus. Oh, glórias! Oh, meu Deus, como a tua palavra diz que aquele querubim tomou uma brasa viva do altar e tocou nos lábios de Isaías. Toca nos lábios do teu filho, toca nos lábios da tua filha hoje, purifica os lábios, a boca, a língua deste homem, desta mulher, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Faz a tua obra, Senhor, e em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós rejeitamos todo o mal, nós rejeitamos hoje, meu Pai, nós rejeitamos da nossa vida toda maldição, toda palavra de maldição que foi lançada contra nós, ou até mesmo que nós declaramos, nós renunciamos, nós rejeitamos, nós não aceitamos mais na nossa vida, meu Pai. Nós declaramos que a nossa vida é tua, Senhor, a nossa vida é tua, Jesus, a nossa vida é para o teu louvor, a nossa vida é para a tua glória, a nossa vida, meu Deus, é para glorificar o teu nome nesta terra. Oh, glórias! Vai adorando ao Senhor, vai quebrantando o teu coração. Oh, Deus, vai quebrando hoje aqui toda maldição, vai colocando por terra aqui, meu Pai, toda obra do inimigo. Nós rejeitamos, Pai, nós não aceitamos a dor, não aceitamos a doença, não aceitamos a enfermidade, não aceitamos a miséria, a mentira, o engano do diabo, não. Nós ordenamos em nome de Jesus, vai para a abismo e não volte nunca mais. E que venha sobre nós a tua bênção, meu Pai, que venha sobre nós a tua palavra, que venha sobre nós a tua boa, agradável e perfeita vontade, que venha sobre nós, Senhor, que venha sobre nós, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oh, glórias! Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Deus tem grandes planos para a sua vida. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Aleluia. Antes de eu respirar, soprastes tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se
alguém nesta manhã que ouviu esta palavra e deseja hoje entregar a sua vida a Jesus Cristo, receber o Senhor Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Eu quero dizer, talvez você tenha aceitado, tenha recebido tanta coisa ruim que o mundo vem lhe oferecendo, e o Senhor vem lhe oferecendo a salvação em Jesus Cristo há tanto tempo, e até hoje talvez você ainda não aceitou, não recebeu aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Mas se você ainda não entregou a sua vida para Jesus e deseja fazer isto hoje, ou se você estava afastado, afastada e quer se reconciliar, quer voltar para Jesus, então aí onde você está, basta você erguer a sua mão direita comigo bem alto e dizer: Senhor, eu quero, que nós vamos orar por você e te abençoar nesta manhã. Há alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus e deseja fazer isto hoje? Erga a sua mão aí onde você está e diga: eu quero. Alguém que se afastou e quer voltar? Isso, erga a sua mão, sai do teu lugar, vem à frente, vem, minha querida, está emocionado, nós vamos orar por você. Oh, glórias, glória a Deus. Você que nos acompanha pela internet também pode estar agora dobrando os seus joelhos para entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar. Glória a Deus. A igreja estenda as mãos para abençoar. Há mais alguém que deseja hoje entregar a sua vida a Cristo ou se reconciliar? Ou, pastor, eu estou firme na casa do Senhor, mas eu preciso me prostrar diante do altar. Oh, vem, minha amada, em nome de Jesus. Você que diz: pastor, eu estou firme, mas eu quero me prostrar diante do altar, porque eu preciso rejeitar certas coisas na minha vida, eu preciso mudar o meu entendimento, eu quero pedir ao Senhor que faça esta obra. Então sai do teu lugar, a igreja estenda as suas mãos, coloque sua mão direita sobre o seu coração, minha amada, e ore assim comigo dizendo: Senhor Jesus, diga: eu me prostro aos teus pés nesta manhã, para te receber na minha vida como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Diga: eu rejeito da minha vida todo mal, eu não aceito nenhuma obra do inimigo na minha vida, pois eu declaro que a minha vida é do Senhor Jesus. Eu te peço, perdoa agora as minhas falhas, os meus pecados, me lava, me limpa, me purifica no teu sangue. Diga: ilumina a minha mente, os meus caminhos pelo teu Espírito, pois eu entrego a minha vida em tuas mãos. Deixa eu orar. Pai, toma a vida desta tua serva, de cada um dos teus filhos que se prostram diante do teu altar. Deus, escreve o nome dela no livro da vida, dá a ela, Senhor, a alegria da tua salvação. Faz, Senhor, ela crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Revela a ela, Senhor, os teus mistérios e tudo o que o Senhor tem para a vida da tua filha e de cada um dos teus filhos que aqui se prostram diante de ti. Revela o que o Senhor tem para eles, meu Pai, e que eles venham aceitar, receber, tomar posse daquilo que o Senhor tem preparado, e tudo que não é do Senhor, que os teus filhos venham rejeitar, meu Pai, com sabedoria, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Amém. Acompanha a nossa obreira que vai anotar seu nome para oração, em nome de Jesus. Os céus estão em festa, amém, igreja?